Som. Graça e paz, queridos. Amém? Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma noite para adorar o Senhor. Graça e paz aos que estão nos acompanhando pela live, aos que também vão acompanhar mais tarde. E sem mais demoras, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo. Na carta de Paulo não, na carta de Tiago. Tiago, nós vamos ler o capítulo 3. Nós vamos falar de um assunto que não é muito corriqueiro nós falarmos, mas acho que é importante a gente conversar hoje sobre esse assunto que é tão importante, que é tão fundamental para a nossa vida, não só cristã, mas também para a nossa vida pessoal, não é? Vamos lá. Capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Todos acharam? Diz assim: Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo. Mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros, ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem consegue dominar. É mal incontido, está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Feche teus olhos. Pai, obrigado, porque a Tua palavra, mais uma vez, foi lida, e que a Tua palavra pregue, e que a Tua palavra nos revele aquilo que o Senhor deseja nos revelar, para que o Teu Filho Jesus seja glorificado, e assim sejamos edificados. É no nome de Jesus que oramos. Amém. O tema que nós vamos falar hoje é este: crucificando a língua. A língua é perversa. A língua, nós não devemos brincar com a nossa boca, com a nossa língua. Infelizmente, nos nossos dias, tem se falado muito pouco sobre a importância de sermos contidos no falar. Há um texto das Escrituras que diz que nós devemos ser prontos para ouvir, mas tardios para falar. Por quê? Porque a língua é perigosa. A nossa língua é perigosa. E talvez você vai perguntar por que a nossa língua é perigosa? Porque ela faz parte da nossa natureza humana, que é perversa. A língua é má. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você que está aqui, ou para você que está em casa acompanhando essa mensagem, eu tenho certeza que se eu perguntar para você, se você já sofreu situações em que você ouviu palavras que te machucaram, que te feriram, que quase te levaram a uma depressão, eu tenho certeza que você vai dizer que você já passou por momentos assim. De pessoas que te ofenderam, de pessoas que talvez amaldiçoaram a tua vida, amaldiçoaram a vida dos teus filhos e você ficou arrasado, não é? É muito comum, por exemplo, num casamento, o marido ofende a esposa, não é? A esposa ofende o marido. Muitas vezes um casamento acaba não é por causa de uma infidelidade, mas por causa de palavras corriqueiras de ofensas.
Um vai ofendendo o outro até que chega o ponto que o amor conjugal acaba. Por quê? Por causa disso, a língua, não é? Eu estou usando o casamento como exemplo porque é o mais corriqueiro, né? Onde a gente não sabe controlar a nossa língua. Não é verdade? Às vezes a esposa está acima do peso e está querendo emagrecer, fazer um regime. O que o marido faz? Diminui mais ainda, pisa mais ainda. Não é? Olha como você está gorda, olha como você está barriguda. Ou às vezes o marido está com uma barriguinha, quer perder a barriga, olha como você está barrigudo. Não é? Bonito mesmo é o vizinho que tem uma barriga tanquinho, toda engomadinha. E o que acontece? Ele vai ficando, ela vai ficando o quê? Desanimado. Quantas mulheres que estão depressivas, que não conseguem nem mesmo ter perspectiva, por causa disso, por causa de palavras do seu cônjuge, que em vez de ajudar, só atrapalham. Veja como a nossa língua é perversa. Nossa língua é perversa quando falamos mal uns dos outros. Nossa língua gosta de falar mal. Nós gostamos de falar mal das pessoas. Se tem um assunto que nos interessa, é a vida alheia. E não adianta falar que nós não nos interessamos. Nós nos interessamos. Você quer ver um exemplo? É a Fazenda, o Big Brother. Veja o quanto de audiência que esses reality shows dão na televisão. Por quê? Porque nós gostamos de ver a vida dos outros em tempo real. Nós gostamos de ver a briga. Nós gostamos de ver as ofensas. Ou vai dizer que nós não gostamos? Nós até torcemos, não é? Ah, eu vou torcer para o fulano de tal. Eu vou torcer para fulano de tal. Nós fazemos isso. Por quê? Porque a nossa boca, ela é perversa. A nossa língua é má. E olha que interessante em Marcos 7:21. Abra a tua Bíblia lá em Marcos 7:21. Quero que você veja nas Escrituras o que a palavra diz em Marcos 7:21. Olha, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses três males procedem de dentro e contaminam o homem. Por que a nossa língua profere palavras de ofensa, maledicências e fofocas? Porque ela está ligada ao nosso coração. Não é? A boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Se você está cheio de alegria, você vai dizer o quê? Palavras de alegria. Se você está feliz, as tuas palavras serão o quê? De felicidade. Mas se você está com raiva, você vai proferir palavras de raiva. Se você está com ódio, você vai proferir palavras do quê? De ódio. Por quê? Porque a nossa boca, o que sai da nossa boca é reflexo do que está dentro de nós. Por isso que nós devemos cuidar também do nosso coração. Em Provérbios diz isso, que nós devemos cuidar do nosso coração, porque do nosso coração procede as fontes do quê? Da vida. O que sai da nossa boca é muito importante. Não brinque com o que você diz. Não brinque com o que você fala. Tome cuidado, você que é casado. Tome cuidado com o que você fala para sua esposa. Tome cuidado com o que você fala para o seu marido. Tome cuidado com o que você diz para o seu filho. Eu cresci num lar, e eu posso dizer isso, aonde todo momento eu ouvia: você é vagabundo, você não presta, você é isso, você é aquilo. Graças a Deus, Deus me deu a graça de superar tudo isso. Mas quantos não conseguiram superar? Quantos? Quantos que cresceram ouvindo: você não é nada, você nunca vai ser nada na vida, e hoje estão enterrados nas drogas, estão enterrados numa vida miserável. Por quê? Porque cresceram dentro de um ambiente familiar, em que o pai e a mãe nunca disseram palavras de bênção para o seu filho. Você é uma bênção, meu filho. Você é uma bênção, minha filha. Eu amo você. Você diz palavras de bênção para o seu filho? Quando você olha para ele está com dificuldade na escola, você chama ele de burro, ou você diz para ele: meu filho, você não é burro, eu vou ajudar você. O que você faz? Porque tem pai que o filho tem dificuldade, ele chega para o pai e para a mãe:
Está com dificuldade, a mãe vê, em vez de ajudar o filho, o que faz? Bate no filho, diz que o filho é burro. Isso existe ou não existe, queridos? Existe. Vidas de pessoas estão morrendo emocionalmente por causa das palavras. Tome cuidado com o que você diz para o teu pai, para a tua mãe. Porque isso também machuca. Tome cuidado com o que você diz para o seu irmão, para o seu amigo. E tome cuidado com o que você diz também para o seu desafeto. Ah, mas ele é meu desafeto, ele merece ouvir. Não, ele não merece. Assim como eu e você não merecemos ouvir desaforo, o teu inimigo também não merece ouvir. Devemos ter cuidado com a nossa boca. E como nós devemos crucificar nossa língua? De que forma, então, a gente deve tratar com a nossa boca? Porque nós devemos dominá-la. Como que eu posso dominar essa boca tão terrível? De 3 formas. Primeiro, nós devemos entender que há poder em nossas palavras. Há poder no que você diz. Tome cuidado. Há poder. Você quer ver? Abra lá em Provérbios 18, 21. É um texto conhecidíssimo, mas nós vamos ler para você ver o quanto esse texto revela o poder das palavras da nossa boca. Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Quando Salomão escreve esse texto, ele está se referindo para nós tomarmos cuidado com aquilo que, claro que ele vivia num contexto diferente do nosso. O contexto que ele está inserido é o seguinte: tome cuidado com o que você vai dizer diante de um magistrado, de um rei, diante de uma autoridade. Porque a morte e a vida depende do que você vai dizer para ele, das palavras que você vai proferir diante de um magistrado. Porque ele era uma pessoa de autoridade. Mas isso também serve em todos os outros contextos. Tome cuidado com o que você fala, para você mesmo, para os outros. Tome cuidado. Tome cuidado com o que você fala para um cliente seu. Há poder no que você fala. Nós temos pessoas aqui que trabalham em comércio, nós temos pessoas que trabalham em bancos, nós temos pessoas que trabalham com vendas. Eu tenho certeza que você já enfrentou momentos em que um cliente chegou para você, seja o Joá, seja o Flávio, não sei, seja a Bruna. Eu tenho certeza que o cliente já chegou para comprar alguma coisa, fazer algum investimento no banco, ou comprar um remédio. Mas em vez de comprar só o remédio, ele começou a contar a vida dele para você. Ele começou a desabafar com você. E ele começou a dizer que a vida dele não está nada fácil, que ele precisa de ajuda. O que você disse para ele? Tenho certeza que vocês disseram palavras de bênção. Olha, o Senhor está com você, o Senhor vai te ajudar. E tenho certeza que pessoas já chegaram para vocês e já disseram: olha, lembra aquele dia que você falou aquilo para mim? Aquilo edificou a minha vida, eu saí daqui transformado. Às vezes essa pessoa nem é crente, mas ela te agradeceu por aquela palavra. Porque há poder naquilo que a gente fala. Querido, uma palavra que você dá para uma pessoa pode levantar ela, mas também pode matar. Pode levantar. Quantas pessoas que estavam no chão, que estavam destruídas, mas ouviram uma palavra de conforto e foram levantadas. Os amantes de futebol aqui, quando um técnico chega a uma final de campeonato, ele vai fazer a preleção antes do jogo, está lá no vestiário, ele vai chegar nos jogadores e vai falar o que para os jogadores? Olha, vocês são um bando de derrotados mesmo, vocês vão perder esse campeonato, vocês são um bando de pernas de pau, são ruins, e sinceramente, vocês vão perder de goleada. Se o técnico fala isso, o que vai acontecer com os jogadores? Eles vão entrar como dentro do campo? Desmotivados. Mas se o técnico chegar e falar: olha, eu acredito em vocês. A gente pode até não vencer, mas a gente vai dar o sangue, nós vamos fazer o melhor dentro de campo. O time chega como para uma final de campeonato?
motivado. Hã? Por quê? Por causa das palavras. Por causa de palavras. Você vê como uma palavra tem o poder de transformar uma vida, mas também de destruir. Quantas pessoas também que foram destruídas por palavras? Estavam bem, estavam felizes, mas por causa de uma palavra, derrubaram, essa pessoa caiu, ficou derrubada, porque aquela palavra entrou como uma faca no seu coração, e essa pessoa nunca mais conseguiu se reerguer. Quantas pessoas eu sei, e eu conheço, que vivem assim, eu sei que você conhece, que nunca esqueceram da palavra que receberam quando criança, lá atrás, ou receberam quando foram casados a primeira vez, ou qualquer outra situação, e nunca conseguiram se reerguer. Há poder naquilo que a gente fala. Então nós devemos ter consciência. Se nós quisermos dominar a nossa língua, nós devemos ter consciência que há poder naquilo que a gente fala. Há poder. Nós seremos justificados por aquilo que nós falamos, mas também seremos condenados por aquilo que falamos. Diante de Deus e diante dos homens. Deus leva a sério aquilo que a gente fala. Deus leva a sério. Deus não brinca com a nossa língua. Nós também não devemos brincar. Minha avó e os demais antigos sempre diziam uma coisa. Um ditado bem chulo, mas que é bem verdade. A língua é o chicote da bunda. Me perdoe dizer essa palavra, mas é verdade. Tem outro ditado que diz: quem gospe para cima, cai na cara. Por quê? Está se referindo o quê? Às palavras. Tome cuidado. Tem gente que se gloria na queda do outro. As palavras que dizemos é como bumerangue. Um dia elas voltam para nós. Nunca se esqueça disso. Toda palavra que você diz, um dia volta para você. De uma forma ou de outra, ela vai voltar. Não se engane com o que você diz. Profira palavras de bênção. Jesus ensinou o poder das palavras em Marcos capítulo 11. No capítulo 11, Jesus chega diante de uma figueira e ele procura o que na figueira? Figos. Mas ele não encontra nada. O que Jesus faz? Ele amaldiçoa a figueira. O que ele diz para a figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. Eles foram embora. No outro dia eles passaram. E os discípulos viram a figueira. Ela estava como? Morta. E eles disseram: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou está o quê? Morta. O que Jesus disse para eles? Se vocês disserem a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, vos será feito. O que Jesus está ensinando para eles? Há poder naquilo que vocês falam. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Olha isso. Jesus ensinando o poder que as nossas palavras têm. As palavras são como dinamite, gente. Como dinamite. Se vence guerras com palavras. Você sabia disso? Não se vence guerras com armas. As grandes guerras da história foram vencidas com palavras. E as grandes guerras que aconteceram com palavras. Não foram com armas. Você sabe por quê? Que os alemães fizeram o que fizeram contra os judeus na época do nazismo, na Segunda Guerra Mundial? Porque Hitler implantou uma mentira na consciência dos alemães. Ele dizia o seguinte: toda mentira, várias vezes repetidas, ela acaba se tornando uma verdade no subconsciente das pessoas. Vamos dizer às pessoas que os judeus não prestam. Vamos dizer às pessoas que nós vamos criar uma nova raça. Uma raça onde não existem negros, homossexuais, principalmente judeus. Ele dizia isso veementemente, todos os dias. E o que aconteceu? Um dos maiores, ou se não o maior holocausto da história de judeus mortos, como nunca houve. Palavras. Quantos milhares de judeus morreram por causa dessas palavras? Palavras têm poder.
Palavras têm poder de apaziguar uma briga, não é verdade? A palavra branda dizia o quê? O furor. E outra tradução, apazigua a briga. Você já viu alguma briga em que você teve que entrar na frente e falar calma, 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 calma? Já? Geralmente quando a pessoa, gente, calma, pelo amor de Deus. O que acontece com os ânimos? Eles se acalmam. Por quê? Porque tem uma pessoa que chega e fala, opa, gente, vamos se acalmar. Agora, se você vê a briga e você, vamos lá! O que acontece? O negócio só piora. Porque você está botando lenha na fogueira. Mas a palavra dura suscita o quê? A ira. Quantos filhos, casos que nós já vimos na televisão durante esses anos, de filhos que mataram os pais, de pais que mataram os filhos. E quando esses filhos apareciam dando entrevistas, dizendo por que mataram seus pais, o que eles diziam? Meu pai me humilhava. Meu pai dizia palavras duras para mim. Meu filho, ele não me respeitava. Ele me ofendia. Palavras. Palavras têm poder e elas são poderosas. Como nós devemos dominar a nossa língua? Primeiro, entendendo que há poder em nossas palavras. Segundo, devemos aprender a praticar o silêncio. Nós vivemos num mundo barulhento, num mundo em que o barulho reina. Mas Deus, Ele gosta do silêncio. Deus fala conosco no silêncio. Você quer dominar a tua língua? Aprenda a ficar em silêncio. Mas eu garanto para você que se você tentar ficar 30 segundos em silêncio, você não consegue. Sabe por quê? Porque se você fechar a tua boca e não abrir a boca durante 30 segundos, a tua mente já começa a borbulhar, você já começa a ficar incomodado. Porque a gente está acostumado com o barulho, com o frenesi do dia a dia. E isso atrapalha. Por que nós estamos tão estressados? Por que nós estamos tão depressivos? Por que nós estamos tão ansiosos? Porque nós não conhecemos o que significa o silêncio. Nós não conhecemos. Fique um dia na tua casa, descansando, quietinho. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Porque você quer o quê? A correria. Por mais que eu estou cansado, é tão corrido e tal. Mas você não quer o silêncio, porque o silêncio é uma coisa que machuca. Machuca. Não é? Dói. A gente não gosta de ficar quietinho. Principalmente quando se trata em falar. Silêncio é uma disciplina. Richard Foster, ele escreveu um livro chamado A Celebração da Disciplina. Leiam esse livro. E tem um capítulo desse livro que trata sobre a disciplina do silêncio. E ele fala que o silêncio é algo que deve ser praticado constantemente. Eu tenho certeza que se houvesse um culto e a igreja estivesse cheia, e o pastor chegasse diante de todos os irmãos e dissesse, hoje nós não teremos louvor, não teremos pregação. Hoje o culto será um culto de silêncio. Nós ficaremos meia hora de silêncio. Meia hora com a boca fechada, aqui dentro da igreja. E depois de meia hora nós vamos orar, dar a bênção apostólica e os irmãos poderão ir para casa. Irmãos, quando o pastor abrir os olhos, se tiver 2 ou 3 pessoas aqui é muito. Sabe por quê? Porque ninguém aguenta ficar em silêncio. Ninguém. Ninguém. Ninguém aguenta. E nós acostumamos a achar que avivamento é grito. A igreja se acostumou com essa ideia de que avivamento é grito. Avivamento é barulho. Avivamento é cair. Avivamento é rugir como um leão. É uivar como um lobo. É receber a unção da águia. É receber a unção da cola do Espírito Santo e grudar na parede. É receber a unção do riso e começar a dar gargalhadas no culto.
A igreja se acostumou com essa ideia de que avivamento é rodopiar e gritar e barulho, é ver o pregador dando sapatada no púlpito. Já viu o pregador dar sapatada no púlpito? Eu já. E chutar púlpito, e jogar o paletó no chão, e esbravejar, e fazer o povo levantar, e entrar em êxtase. Isso não é avivamento. Avivamento é diferente. Jesus se retirava em lugares silenciosos para orar. Jesus praticava o silêncio e ele era um homem avivado. Jesus se retirava. No dia que ele escolheu os 12, Jesus ficou a noite inteira orando num lugar quieto. E olha o que a Bíblia diz, que a sua voz não se faria ouvida nas praças. Sabe o que significa isso? Que ele não era homem de gritar. Jesus falava pouco, e o que falava entrava no coração das pessoas. Avivamento é isso. Quando Rebeca vai chegando próximo a Isaac, ela vê Isaac vindo da campina, ela apeia do camelo e pergunta pro servo de Abraão: quem é aquele? É o meu senhor. Ela põe o véu, mas antes a escritura diz que ele estava naquele lugar fazendo o quê? Meditando. E como que a gente medita? De boca fechada. Ele estava falando com Deus? Estava. Mas ele estava falando com Deus em silêncio. Você sabia que você consegue falar com Deus em silêncio? É assim que nós falamos com Deus também. Richard Foster diz no seu livro o seguinte, que ele aprendeu com o silêncio o seguinte: quanto mais ele aprendeu o seguinte, que ele achava que orar antes era falar com Deus. Depois ele entendeu que orar não era só falar com Deus, era também estar em silêncio diante dele. Silenciar-se. No Salmos 46:10, a palavra de Deus vai dizer isso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquietem-se, fiquem em silêncio, e vocês vão saber que eu sou Deus. Elias, quando recebeu a ameaça de Jezabel, o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Ficou mais de 40 dias no Horebe. Entrou em depressão, pediu para morrer. Deus mandou ele para uma caverna. Vai lá, fica lá e espera eu falar com você. O que Deus faz? O que Elias faz? Ele vai para a caverna e espera Deus falar com ele. Vem um terremoto. Mas Deus não estava onde? No terremoto. Aí veio uma tempestade, uma coisa assim meio, né? Deus também não estava lá. Mas de repente veio uma brisa. Você já sentiu uma brisa suave no teu rosto? E no momento que a brisa veio sobre ele, Deus disse para ele: sai para fora. Deus estava na brisa. A brisa é símbolo do quê? Da calma, do silêncio. Antes disso, ele havia desafiado os mais de 400 profetas de Baal, fora os sacerdotes de Baal. O que fizeram os profetas e os sacerdotes? Fizeram ali as suas oferendas, levantaram o seu altar no desafio, e eles faziam o que? Eles gritavam. Eles sacudiam, eles se batiam, para ver se Baal conseguia ouvir eles e poder provar que era Deus. Mas aconteceu alguma coisa? Nada. Elias fez o quê? Levantou um altar, fez um rego em volta do altar, colocou água. E o que ele fez? Ele só fez uma oração singela. Não gritou, não falou alto, não esbravejou, apenas uma simples oração. E Deus derramou fogo do céu, consumiu o altar. E ali o povo viu quem era o Deus verdadeiro.
Olha que coisa linda. Isso é avivamento, irmãos. Isso que é avivamento. Eu não estou dizendo que nós não devemos dar glória a Deus no culto. Não devemos. Se você sentir, dê. Se você sentir no momento do louvor que você deve levantar sua mão e adorar o Senhor, adore. Mas saiba que isso não é regra para avivamento. Aqueles que são mais emotivos no culto, mas aqueles que são mais comedidos. Isso não quer dizer que os mais comedidos não sejam avivados. Nós devemos nos aquietar. Saber que o silêncio é uma coisa importante. Até para ver a salvação do Senhor, para experimentar a salvação que vem por meio de Cristo, nós devemos aprender a nos aquietar. Você quer ver? Abra lá em Isaías, capítulo 30. 30, versículo 15. Diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força. Repousar. Em vos converterdes, em vos repousar. Descansar. Silêncio. Faça isso. Quero dar essa tarefa para você. Vá para a sua casa. Se não conseguir fazer hoje, faça amanhã. Desligue tudo. Televisão, desligue celular. E fique pelo menos 10 minutos em silêncio. Comece fazendo isso. E você vai ver. Querido, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você começar a fazer isso. De verdade. De verdade. Eu já vi gente linguaruda deixar de ser linguaruda depois que começou a praticar o silêncio. Silêncio cura do dom de línguas cumprida. Graças a Deus. O silêncio cura da fofoca. Não é? Irmãos fofoqueiros, nós temos que simplesmente, quando ele vier com uma fofoca, você tem que fazer assim, ó. Quieto. Vamos ficar quietinho? Melhor. Porque daí a gente não tropeça em falar do outro. Até porque o nosso teto é de vidro, né, queridos? Você pode não praticar o que o irmão fez, mas você tem os teus pecados também. Eu tenho os meus. Não é? Então, nós devemos aprender a praticar o silêncio. E por último, nós devemos usar a nossa língua para abençoar, bendizer e falar a verdade. Abençoar. Isso é uma coisa que nós temos que aprender a fazer. Usar a boca para abençoar. Nós não devemos amaldiçoar quem quer que seja. Seja um inimigo, seja um parente familiar, seja o prefeito, o governador, o presidente da república, quem for. Nós devemos abençoar. Abençoe, use a sua boca para abençoar. Abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe seu filho, abençoe seu irmão, abençoe seu pai, abençoe sua mãe, mas fale palavras de bênção para eles. Fale palavras de bênção. Não amaldiçoe. Paulo vai dizer isso em Romanos 12, 14. Olha o que ele diz lá em Romanos 12, 14. Romanos 12, 14, Paulo diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Queridos, palavra de maldição, ela mata pessoas. Eu sei. Eu não sei se você já foi amaldiçoado, mas eu já fui. Já disseram para mim que minhas dores de estômago iam piorar, porque eu tenho problema de gastrite e refluxo. Uma determinada pessoa já chegou, que eu já soube porque falaram para mim, que essa pessoa disse que enquanto a Bruna continuasse casada comigo, ela nunca teria filho de mim. Isso é o quê? Palavra de maldição. Aí você vai perguntar, mas irmão, o que você fez? O que eu posso fazer? Apenas dizer, Senhor, que o Senhor abençoe esse irmão que falou isso. Porque é o que nós temos que fazer.
Vai fazer o quê? Fiquei chateado? Claro que eu fiquei. Fiquei irritado? Claro que eu fiquei. Mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Irá, gente, ficar irado com uma coisa não é pecado. Pecado é você deixar a ira criar raízes dentro de você. Ficar com raiva na hora é uma coisa. Deixar que a raiva tome conta de você, para você acertar contas com a pessoa movido pela raiva é outra. Nós devemos abençoar e não amaldiçoar. E a pessoa que proferiu essas maldições sobre a minha vida é crente. Não é uma pessoa que não conhece a palavra. Veja como isso é mais sério ainda. Porque sendo um conhecedor da palavra, nós devemos tomar cuidado. A nossa língua, ela é um fogo, gente, fogo consumidor. Tiago diz o quê? Que a gente domina os cavalos como? Com freios na boca. Um navio, pensa num navio enorme, ele é dominado como? Por um leme. A língua domina o nosso corpo inteiro. Quem tem domínio sobre a língua controla o corpo todo. E olha que Tiago vai dizer, ninguém consegue dominar a língua. O homem consegue ter domínio sobre a criação, mas ele não consegue ter domínio sobre a própria língua. Você não consegue dominar a tua língua, querido, nem eu. Por isso nós precisamos de Deus. Se você disser para mim, eu consigo dominar minha língua, eu sinto dizer para você, mentira, você não consegue. Não consegue. Não consegue. Por isso nós precisamos aprender a dominar a nossa língua. Temos que aprender. Colossenses 3,9 vai dizer o quê? Não mintais uns aos outros. Não minta. Gente, mentira é uma coisa muito séria. Porque dependendo da mentira, você vai ter que contar outra mentira. Aí você vai ter que contar mais outra. E você vai ter que contar mais outra. E quando você vê, você está enrascado numa mentirada. E a língua vai te prendendo na mentira, na mentira, na mentira, na mentira, na mentira. E se tem uma coisa que a língua gosta de fazer é mentir. Mentir. Tem gente que é viciada em mentira. Aliás, tem um nome para essa doença, né? Eu não lembro agora. Pessoa que é doente por mentir, ela mente de uma forma tão veemente que ela acredita que a mentira dela é verdade. Ela acredita. Ela sabe que é mentira, mas a mentira tomou conta dela de uma tal forma que ela acredita que aquilo que ela está falando é mais pura verdade. Mentira. Queridos, mentira acontece no púlpito também. Pregadores que mentem testemunho, isso tem de monte. Pregadores que mentem situações que passaram na vida para impressionar os irmãos. Tem de monte. Uma mentira muito famosa que geralmente pregadores, principalmente dos meios pentecostais e neopentecostal, usa muito é essa. Que ele está num avião e ele encontra uma pessoa que faz parte do satanismo e que diz que tem uma lista de um monte de pastor que serão perseguidos, que o diabo vai matar. Isso é mais velho que andar para frente. E tem gente que acredita. Isso é mentira. Houve um determinado cantor no meio cristão que uma vez veio a público e disse que a maior parte dos testemunhos que ele dava nas suas apresentações eram mentiras, eram inventadas. Para impressionar o quê? O público. Existe mentira até no púlpito. Eu não preciso nem dar o exemplo do caso Flor de Lis. Mentira. Quem ouve ela dizendo tudo aquilo que não fez, queridos, todos nós sabemos, já está provado. Mas a língua não quer admitir, o coração não quer admitir. Porque é mais fácil mentir.
A mulher que descobre a traição do marido, mas o marido insiste em dizer: eu não te traí. O que acontece? É mentira ou não é? É mentira, mas ele não quer admitir. Porque é mentira. A mentira está aí, queridos. Mentira a respeito de Jesus. Isso é sério. As pessoas dizendo que Jesus é gay, que Jesus é homossexual. Isso é muito sério, isso é mentira. Ofensas e mais ofensas. Por isso nós precisamos entender que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, transmitindo vida para os que a ouvem. É o que está em Colossenses 4:6. Palavras de vida é o que tem que sair da nossa boca. A palavra é tão poderosa que por meio da palavra Deus criou o mundo. Deus, por meio da palavra que saía da sua boca, criou o mundo. Por meio de uma palavra, Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro, sai para fora. Por meio de uma palavra. Por meio da boca. Em nome de Jesus, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, eu te digo, levanta e anda. Pedro não tocou naquele homem, Pedro apenas falou com ele. Há poder naquilo que a gente fala. Há poder. E há poder naquilo que a gente fala para nós mesmos, queridos. Tome cuidado com o que você diz para você mesmo. Ai, eu sou um doente, eu sou uma pessoa fracassada. Se você disser isso, pode ter certeza, você realmente será. Vai ser. Tem gente que fica doente de tanto que ela fala de doença o dia inteiro. Ah, eu estou doente. Não tem nada, mas ela acredita que está doente. Ela está falando, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente. Uma hora a mente acredita. Aí a mente vai fazer o quê? Vai produzir uma doença psicossomática que vai afetar o corpo. Vai estar doente. Então, queridos, nós precisamos ter essa disposição com a nossa língua. Abençoe seu filho, abençoe seu pai, sua mãe, abençoe seu irmão, abençoe as pessoas que trabalham com você. Diga palavras de conforto para as pessoas. Não sejamos fofoqueiros. Se uma pessoa vier fofocar da vida de alguém com toda a educação, com todo carinho, diga a essa pessoa: olha, irmão, não vamos falar disso não. Mostre para a pessoa que o que ela está fazendo é errado. E para nós encerrarmos, sabe, a língua também gosta de se meter na vida dos outros. Tome cuidado para usar a boca para se meter na vida de uma pessoa. Nós devemos dar conselhos quando a pessoa vir pedir conselho para nós. Mas a gente gosta de dar conselho mesmo quando a pessoa não quer. A gente gosta às vezes de desrespeitar o espaço do outro. Não é verdade? Então não vamos fazer isso. Vamos usar a nossa língua para abençoar. Quando vier pedir um conselho, aí sim nós vamos dar um conselho. Quando precisar ser abençoado, vamos abençoar. Quando nos amaldiçoar, nós vamos abençoar aquele que nos amaldiçoou. Chegue na sua casa, faça isso. Se você essa semana disse uma coisa para o seu filho que entristeceu ele, peça perdão, diga: filho, me perdoe. Se você disse alguma coisa que entristeceu teu pai, peça perdão ao teu pai. Se você falou alguma coisa que entristeceu teu cônjuge, peça perdão ao teu cônjuge. Mas vamos nos edificar e também vamos aprender a nos aquietar, a ficar em silêncio. Quietude é uma coisa gostosa. Nós temos um lago tão lindo, né? Agora por causa da pandemia é meio complicado descer lá, apesar que também o povo não está nem aí, né? Mesmo assim está descendo lá fazer caminhada. Mas, enfim, num dia que você vê que não tem ninguém, desce lá. Senta ali, na beirada do rio,
Fica ali quietinho, vendo toda aquela coisa maravilhosa. Coloca os teus pensamentos em Deus. Vamos praticar o silêncio. Vamos aprender com Jesus sobre a importância que o silêncio tem. E acima de tudo, a melhor resposta que a gente pode dar a uma ofensa é o nosso silêncio. O reverendo Messias Anacleto Rosa, pastor da primeira igreja presbiteriana independente de Londrina, ele diz o seguinte: o silêncio sempre é a melhor resposta. Quando ele se formou pastor, quando ele foi ordenado, ele fez um propósito diante de Deus. E sabe qual foi o propósito? De nunca responder às ofensas dos outros. Quantas ofensas ele sofreu durante mais de 60 anos de ministério? Ele nunca respondeu a nenhuma delas. Ele nunca deu uma resposta. Seja no púlpito, seja fora do púlpito. Ele ficou quieto. Quando Jesus estava diante dos seus algozes, em ser interrogado, o que eles diziam? Mas você não fala nada? Você está sendo interrogado, as pessoas estão te acusando. O que Jesus fez? Ficou quieto, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Queridos, se estão falando mal de você, difamando você, não responda. O teu silêncio é uma arma poderosa, você não sabe o quanto. Você não sabe o quanto. Se tem uma coisa que machuca as pessoas que ofendem você, é o teu silêncio. É verdade, se você responder, você vai dar mais munição para ela te atacar. Mas se você ficar quieto, eles vão ficar, porque eles não vão conseguir te atacar mais. Faça isso e você vai ver. Faça isso. Quem fica quieto, querido, isso derruba qualquer inimigo. Derruba qualquer um. Silêncio derruba qualquer um. Derruba até o diabo. Então, que esta palavra entre no teu coração, que isso possa ficar no nosso coração e que possamos aprender a crucificar a nossa língua. Tendo consciência de que há poder nas nossas palavras, aprendendo a praticar o silêncio e usando a nossa boca para abençoar, bendizer, falar a verdade. Amém? Feche teus olhos. Quero que você coloque o teu pensamento no Senhor agora. Quero que você coloque os teus pensamentos diante do Senhor. E eu quero que você pacifique o teu coração nesse momento. Pacifique a tua mente. Pacifique o teu interior. E se você tem cometido algum pecado com a tua língua, que você possa hoje pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. Que o Senhor me ajude a dominar a minha língua. Que o Senhor me ajude a refrear os meus lábios. E que o Senhor me ajude a liberar palavras de bênção sobre a vida das pessoas. Esse é o nosso desejo, Pai. Pai, nós sabemos que a nossa língua é felina. Nós sabemos, mediante a Tua palavra, que a nossa língua é perversa. Nós sabemos que a nossa língua, ela não oferece coisas boas, porque ela está ligada à nossa natureza caída. Mas, Pai, nos ajude a usarmos a nossa língua para abençoarmos. Nos ajuda a usar as nossas palavras para bendizermos. E nos ajude a usar as nossas palavras para trazermos vida ao coração das pessoas. Que cada irmão e irmã que ouviu esta mensagem, que ouvirá depois, possa realmente se render ao Senhor e oferecer os seus lábios, a sua boca, a sua língua ao Senhor. Ah, Pai, que ofereçamos ao Senhor os nossos lábios. É no nome de Jesus que oramos. Amém.